Bom, como tema para estudo da noite, eu trouxe o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechar a porta. Orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhes peça. Mateus, capítulo 6. Bom, nesse trechinho aqui da introdução, nós já percebemos que o estudo se remete à prece, à oração, aos nossos pedidos. Mas será que nós, desde a nossa infância, a maioria de nós, acredito, nós já fazíamos orações, Nossa mãe, nosso pai colocava a gente para orar. Mas será que a gente ora da forma correta? Será que a gente se direciona ao nosso Pai da maneira correta? Ou será que a gente ora, mas a gente tem toda uma formalidade na hora de orar, fica buscando palavras difíceis, termos que fazem com que na nossa imaginação a nossa prece seja mais elevada, ao ponto de que às vezes a gente está numa reunião, a gente pede para alguém fazer oração, a pessoa fala que não sabe. Não, eu não sei fazer oração, porque ela acha que ela precisa de uma palavra diferente, todo um arranjo para fazer uma oração, Sendo que a oração ela não é feita da boca para fora, porque dificilmente a gente consegue expressar o nosso sentimento através da fala. Quando nós vamos orar, nossa verdadeira prece, ela é emanada do nosso coração, é o seu sentimento que está contando. Então às vezes na minha prece eu estou falando alguma coisa, mas meu coração está falando outra. O que será que tem mais valor para Deus? Será que é o que eu estou falando? Minha lista de pedidos, meus desejos? Ou será que é o que está vibrando no meu coração? Por isso que a gente vê em várias passagens do Evangelho o quê? Reconcilia com o teu inimigo antes de você ir ao altar. Qual altar que é esse? Seu altar interior, onde você acessa para falar com Deus. Então você imagina, eu vou lá fazer uma oração, fazer meus pedidos, mas com o coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio. Será que tem lugar? É igual ao que eu acabei de dizer. As palavras que você está falando são lindas, mas o seu coração está escurecido. Uma vez eu vi uma definição de Deus, porque até para a gente falar de oração, primeiro a gente tem que entender onde está Deus, A gente tem que tirar aquela ilusão de que Deus é um senhorzinho, velhinho, com um cajado na mão, que fica sentado numa nuvem. Porque às vezes a gente se confunde com aquela passagem que diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então a gente acha o quê? Deus é igual a nós. Aí você pega o Velho Testamento e fala lá, um Deus ciumento, vingativo. Aí você fala, sim, não, Deus é igualzinho, porque eu também sinto isso. Eu sinto raiva, sinto vontade de me vingar. Mas será que Deus tem essas limitações? Então um dia eu ouvi uma definição de Deus que fala o seguinte, que Deus, para você tentar entender um pouco de Deus, é como se você imaginasse um aquário. Você é o peixe, Deus é a água, Então Deus está onde? Está em tudo, não tem fora de Deus. Até o ateu está mergulhado em Deus. Deus é tudo que você possa imaginar, é todo a energia do universo, não existe nada fora de Deus, tudo está mergulhado em Deus. Então não tem como você ficar fora de Deus. Você pode brigar com Deus, é a mesma coisa de uma bactéria do seu estômago parar e falar assim, eu não acredito em ser humano, esse negócio de ser humano para mim não existe. É a mesma coisa, você está mergulhado em Deus, não tem fora de Deus, Então quando
quando ele diz para você entrar, né? Jesus fala o quê? Para você entrar no seu quarto. Esse quarto não é um lugar físico, né? É o seu quarto íntimo, do seu interior, no seu coração. É esse mergulho interno que a gente faz para poder acessar o quê? Os nossos sentimentos. A questão é, o que tem lá dentro? Quantos de nós não foge de fazer essa viagem interior porque sabe que lá dentro está complicado o negócio? A gente não tem em casa um quartinho da bagunça, que você vai jogando tudo lá dentro, você fala uma hora eu arrumo, e aí tem hora que você para, pensa, fala, preciso entrar lá e arrumar, mas hoje não, deixar para outro dia, e vai juntando o trem lá dentro, né? Então às vezes o nosso interior está desse jeito, você não acessa. Só que aí eu te pergunto, você ficar com esse quarto fechado, o quarto da bagunça, mas você desejar sinceramente fazer prece e desejar sinceramente que esse quarto seja arrumado, você acha que algum dia vai acontecer de você abrir a porta e o quarto está arrumado? Tudo na sua prateleira, tudo organizadinho, o que não presta mais ser jogado fora, o que você não precisa deixar lá, você descartar, o que já está dando mau cheiro, você jogar fora. Vai acontecer isso? Não vai. É a mesma forma o nosso interior. Então às vezes a pessoa tem uma ferida, uma mágoa, um rancor, e você às vezes num diálogo, você toca nesse assunto, não quero nem mais falar nisso, porque eu falo nisso eu já passo até mal. Quando que ela vai resolver isso? Será que a prece dela, o desejo, né, da boca para fora, vai fazer com que essa ferida se cure? Não. O que ela vai ter que fazer então? Ela vai ter que acessar esse quarto dela, vai ter que pegar, vai ter que encarar, olhar de frente e resolver. Todos os nossos medos se acabam quando a gente encara de frente e resolve. Eles não somem quando você foge deles, pelo contrário, eles vão criando tamanho, eles vão crescendo, né? Então Marcos também disse o quê? Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes orando, crede que haveis de ter, e que assim vos sucederão. Então além de você pedir, digamos que você está com o seu quarto interior já sem esse problema de bagunça, né? Você acessa esse quarto seu interior para fazer esse pedido, para fazer sua prece. Mas tem um detalhe, você tem que ter a certeza de que aquilo vai acontecer, porque toda vez que você duvida, significa que a sua fé não é estável. Então você imagina, é igual aquela situação, você imagina uma bactéria no seu intestino falando, eu não acredito em ser humano. É a mesma coisa quando você faz um pedido para Deus, você faz o pedido para Deus, mas nem você acredita. Será que vai acontecer? Então o primeiro passo, quando Marcos diz aqui, ele quer dizer o quê? Primeiro acreditar e confiar tem que ser você. Você pediu, confia. Você pediu. Teria outra pessoa, outro ser, outra coisa que teria maior segurança do que o pedido, de entregar o pedido para quem você entregou, do que a Deus? E nós duvidamos, nós vacilamos às vezes, nos nossos pedidos, na nossa prece. Então a nossa prece, ela ao invés de sair reta, né, na horizontal, ela sai assim meio que de lado, né, desviando, achando uma brechinha para tentar subir. Por que Emmanuel, né, Chico dizia o quê? Que uma prece de uma mãe para um filho, ela arromba a porta do céu, porque ela sobe em linha reta. Vocês querem ter uma noção de uma prece eficaz? É a prece de uma mãe por um filho. Ela não duvida quando ela faz a prece. Por isso, a probabilidade de acontecer, a probabilidade de ser atendida é muito maior, porque não tem dúvidas na fé dela, no momento em que ela faz aquela prece, naquele momento de aflição, de desespero, né? Então, eu tirei do capítulo Oração e Atenção, do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier. Nesse capítulo, Emmanuel faz umas análises sobre a prece. É interessante que o livro se chama Coragem, né?
a gente já vai ligando uma coisa a outra, né? Então Emmanuel começa dizendo o seguinte: oraste, pediste, desfaz-te, porém, de qualquer inquietação e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Então, é o que Marcos disse antes: você fez a prece? Pronto. Acalma a sua inquietação, asserena-se. Porque o que adianta você fazer uma prece para Deus e continuar na aflição? E continuar mergulhado na angústia, na aflição, no desespero? Não funciona. Não funciona porque o elemento essencial da sua prece falta. E Emmanuel prossegue: desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto à indicação do alto. Então, às vezes a gente faz uma prece, a gente está esperando o quê? Um sinal de Deus, mas tem que ser um sinal daquele de tremer o chão. A gente fica esperando um fenômeno físico, mas eu fiz uma prece tão fervorosa, Deus vai me responder com trovão. Nesse meio desse solão que está fazendo aqui, vai trovoar, vai chover, e não vem isso. A gente fica em busca do quê? Do espetáculo. Por isso Emmanuel usa essa palavra, espetaculosas. Não é assim que funciona, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha na simplicidade. Deus trabalha em sintonia conosco. Ele não vai fazer algo para nos tirar do nosso sossego, da nossa tranquilidade, senão vai contra a lei, a própria lei dele, Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo da erva que lhe roga calor? De vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Então você fez a prece, é sincera, é de coração, você se asserena, confia, que vai chegar o sinal para você, você vai perceber. Só que é claro, o problema é que na maioria das vezes a gente está esperando o quê? Que na noite que a gente fez a prece, a gente sonha com Deus e Ele fala: seguinte, sobre a prece que você fez aí, amanhã nós vamos se encontrar, sentar e conversar sobre isso, viu? Tem umas observações que eu quero fazer, traz um papel e uma caneta. Por quê? Porque a gente acha que Deus é nossa imagem e semelhança. Quando você combina alguma coisa com alguém, você faz um pedido, você manda um WhatsApp para alguém: fulano, estou precisando disso. A pessoa vai dar um feedback para você: vamos se encontrar para a gente conversar sobre isso? Então a gente de novo está achando que Deus vai falar conosco, vai pôr a gente sentado numa cadeira, sentar na frente e falar: é assim, assado. Então a gente se fecha para tudo, Então ele fala, Emmanuel continua dizendo o quê? Ora e pede, em seguida presta atenção, algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, dando-te na essência, olha só, não é trovão, não é terremoto, é na essência, as informações ou avisos que solicites. Alguém tem dúvida que vai ser correspondido? Às vezes até quando não é avisado. Você pede alguma coisa, Deus fala que não, Ele vai mandar uma mensagem para você falando que não. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo. Lembra que o slide passado, Deus, Ele conta com milhões de mensageiros. É igual o sol. O sol, ele não desce aqui, para fazer a fotossíntese na planta. Ele usa o quê? Os raios dele. Então Deus faz da mesma forma. Um verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa, e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Só que a gente presta atenção nisso? Não. Você está esperando o WhatsApp de Deus.
Então você não presta atenção em mais nada que acontece na sua vida. O Haroldo conta um dia, né? Eu estava vendo uma palestra dele, conta que um dia ele estava triste, acabrunhado, e ele fez uma prece para sair para o trabalho. E aí ele entrou na pista assim, veio um carro meio quase que fechando ele, e entrou na frente dele, escrito assim: Jesus te ama. Né? Então, às vezes, a nossa resposta está nisso. Está numa mensagem que você recebe, está na fala de um amigo, está na frase de um para-choque de um caminhão, né? Por que não? Porque a gente tem a ilusão de Deus, uma imagem e semelhança, tem que marcar um encontro com você. Os sinais a gente despreza, né? As respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Então, sabe quando você acorda com aquela intuição? Putz, não tinha pensado nisso. E aí você fala o quê? Eu sou um gênio mesmo. Deus já sai fora de novo. Então, quando a gente tem fé e a gente faz uma prece, a gente percebe que é o seguinte, que você pode dormir e essa resposta vem para você. E você acorda com aquela intuição. Mas como que eu não tinha pensado nisso antes? A solução para um problema, né? Uma solução às vezes que é tão simples e você estava buscando e desenvolver uma técnica, uma solução geniosa, e a solução vem num estalo, né? Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoas que te afiguram providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou das ideias, imprevistas que te fungem no pensamento e a te convidarem o espírito para a observância do bem. Então, às vezes, é na observação da natureza, na observação dos fenômenos da natureza, a gente consegue decifrar um problema. Às vezes você está com uma situação, né, de aflição, e aí você começa a observar algo na natureza, e aquilo clareia a sua mente. Lembra que nós estamos mergulhados em Deus? Nós estamos mergulhados em Deus. Então, até uma plantinha que nasce na fresta da calçada, como o maior anjo que pode existir ao lado de Deus, todos estão mergulhados na mesma energia. Todos, desde o menor verme até o maior anjo, somos amados por Deus na mesma proporção, na mesma, né? Então, cabe a nós, nessas palavras de Emmanuel, buscar ao nosso redor, nas pessoas que convivem conosco, nas observâncias do dia a dia, as respostas para as nossas preces. É claro, seguindo primeiro, né, essa ordem da prece, de você primeiro poder entrar dentro desse quarto interior, acessar ele, porque não está cheio de coisas que você não precisa, de mágoas, de rancor, de ressentimentos, para você poder acessar ele, e de lá você fazer a prece sincera, né? O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estais no céu. Quando ele fala Pai nosso, o que ele quer dizer? É o Pai de todos nós. Então, como que eu vou pedir para ele alguma coisa, brigado com meu irmão, querendo
a morte do meu irmão, desejando o mal do meu irmão. Então eu começo a orar um Pai Nosso, em outras palavras dizendo: Deus, nós somos todos irmãos, mas eu quero matar um deles, o Senhor me abençoa? E estamos esperando a resposta ainda, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um dia eu vi uma pessoa falando, é de não acreditar, mas eu vi uma pessoa falando que ela não fazia o Pai Nosso, porque ela não concordava com essa parte, seja feita a tua vontade, porque ela falava assim que, vai que a vontade de Deus não é a mesma que a minha. Então ele falou assim: eu prefiro não me comprometer, eu não vou fazer o Pai Nosso não. Então você imagina o tamanho do ego dessa criatura, é bem aquela situação, é a bactéria dentro do seu estômago falando: eu não acredito no tal do ser humano. Então olha só, como que tudo nos direciona ao quê? A harmonia com os nossos semelhantes. Então é quase que uma condição, a excelência da nossa prece, essa harmonia com os nossos irmãos. No próprio Pai Nosso a gente diz o quê? Me perdoa, assim como eu perdoo aquele que me ofende, que me faz mal. Na oração do Pai Nosso, E dando ênfase ao problema da tensão, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Quando fala o quarto íntimo, também se entende o quarto interior, porque dificilmente você vai conseguir se concentrar e fazer uma reflexão íntima no meio do barulho, um monte de gente assistindo televisão e você lá fazendo uma prece. Então esse recolhimento, no caso de Jesus, o que ele fazia? Ele saía, ele ia para algum monte, para algum lugar afastado, para poder não ouvir, se conectar. É a mesma situação, nós fecharmos o olho, o Sr. Salles sempre fala isso no momento do passe, da gente fechar o olho, por quê? Para a gente se desligar do mundo exterior, nos conectar com o nosso interior, ter menos informação entrando através dos nossos olhos, E tem uma música do Gilberto Gil que parece que foi uma psicografia, Olha o que ele diz na letra da música dele. Eu não vou cantar, porque senão vocês vão perder o foco, eu vou só ler. Mas olha só como que diz, parece que ele leu o Evangelho segundo o Espiritismo e falou: agora eu vou escrever a música. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Não é uma psicografia isso aqui? Então o que ele quer dizer da gente ficar a sós, Apagar a luz, fechar os olhos. O que é o nosso farol? Fechar os olhos, nos recolher, calar a voz, mas não é a boca, calar nosso pensamento, porque às vezes a gente faz a prece como? Pai nosso que está no céu, meu Deus, eu tenho um boleto amanhã, tá pago, vamos lá, parei aonde? Pai nosso que está no céu. E aí a gente para e volta, porque você vai no serviço, vai na escola, vai em casa, vai no trabalho, vai no compromisso. Cala essa voz, silencia a voz interior. Tenho que encontrar a paz. Eu consigo encontrar a paz na desavença, odiando, querendo se vingar, guardando mágoa, ressentimento. Não consigo. Desatar os nós, Desatar, o que é desatar o nós? É não resolver os nossos problemas, nossas desavenças, nossos desajustes. É aquela passagem de Francisco de Assis, que está lá molhando o jardim dele,
E o frei franciscano chega para ele, o cara não tinha muito o que fazer, chegou para ele e falou o quê? Francisco, se o senhor fosse desencarnar amanhã, o que o senhor faria? Ele falou, continuava molhando minha roseira. A gente vive assim. Você imagina se agora aqui no meio desse evangelho, desce um anjo aqui e fala, pessoal, silêncio um pouquinho aqui, ó, só interromper, deixa eu ver, está todo mundo aqui, amanhã todo mundo vai, viu? Ficaria alguém aqui para terminar a palestra? Recebeu o passe, tem que dar o passe. Ia ser só, é igual aqueles desenhos animados, ia ser cadeira voando assim, né? Microfone voando. Por que a gente não resolve isso agora? Se a gente tem tanta coisa pendente para resolver, por que a gente não resolve agora? Você vai esperar mesmo uma anunciação dessa? Que eu saiba, não vai vir, né? Então por que a gente não desata os nós dos sapatos, da gravata, da correria do dia a dia? Nós não temos tempo para nada. Todo mundo que a gente encontra, a frase é a mesma. E aí, você está sumido, cadê? Estou numa correria danada. Já é uma frase pronta, né? Não, estou numa correria danada. Tenho que esquecer a data. O tempo não tem valor. Quando você estiver do lado de lá, o tempo não tem mais sentido. Você não vai usar relógio. Não vai. Perder a conta, né? Você não vai ter mais nem o que contar, nem números, nem data, nem horário, nem nada, né? As mãos vazias é o quê? Com humildade, o copo vazio para receber alguma coisa. Você vai encontrar com Deus, você não pode ir com a mão cheia, nem com o copo cheio. Você tem que ir vazio para você receber, né? O corpo e com a alma nu, né? Dá o que a entender? Transparente, limpo. Para mim limpo, eu tenho que, todas as outras coisas eu tenho que estar resolvido. Eu não posso estar com nó, eu não posso estar devendo, em débito com o meu próximo, moralmente falando, né? Então essa música dele, eu não conhecia, achei muito interessante. Recordamos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas... me desculpa, só um pouquinho. Sempre esqueço no silencioso. O silêncio, né? No mundo... Entretanto, fazer o silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as exigências e de desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre... Mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que a resposta do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento pareçam contra nós. Nós temos essa impressão, não temos? Às vezes, de achar que nós pedimos uma coisa e Deus mandou outra. Não temos isso? Você sabe por que acontece isso? É a mesma coisa de você ter uma criança em casa, de 3 anos, e ela chega para você e fala: mãe, me empresta a faca. E aí, você vai dar a faca para ela ou não? Não. Você vai deixar ela chorar? Vai. Espernear? Rolar no chão? Vai. Então Deus também faz isso conosco. Às vezes nós falamos: pai, eu quero isso, isso, isso. E Ele vira para você e fala: agora não. Agora não. Se eu te der isso, você vai se machucar, né? Ou às vezes Ele vai falar assim: não, tudo bem. Se for uma tesoura sem ponta, né, daquela pequenininha, dá para dar. Então essas as respostas que vêm de Deus ao encontro aos nossos pedidos, mas nós jamais não somos respondidos. Às vezes não no nosso entendimento, não no nosso desejo do que seria o ideal, mas nós não temos a capacidade ainda de saber o que é bom para nós ainda. Eu garanto, se a maioria de nós fôssemos atendidos nas nossas preces na íntegra, nós estaríamos muito mais comprometidos do que nós nos encontramos. Então a medida do que nos é dado é conforme a nossa evolução.
você vai demonstrando responsabilidade e vai lhe dando mais atributos, né? É dessa forma que funciona. Para encerrar, Santo Agostinho, né, dizia o quê? A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, as paixões na nossa vida são as emoções descontroladas na nossa existência. As emoções que nós temos aqui na terra, ou também no plano espiritual, né? Porque quando nós desencarnamos, não é por isso que nós perdemos as nossas paixões. Mas essas emoções que não têm controle, são as emoções que nos causam as aflições, das quais nós estamos todos os dias buscando solucionar. Faça esse mergulho íntimo e busque a causa das suas aflições. Você vai ver que por trás dessa aflição tem um sentimento, movido por uma paixão, que é o que causa todo esse fogo, esse inquietamento, essa insatisfação. Isso em todos os segmentos da nossa vida. Então, por isso que é tão importante, primeiro, a gente nos conhecer, para a gente poder identificar qual é a emoção que nos move e quais emoções que estão equivocadas na nossa vida, para que a gente possa controlá-las. E Santo Agostinho diz que a prece, ela nos permite isso, esse orvalho que aplaca o calor, porque essa emoção descontrolada, ela nos causa isso, é como se fosse um fogo mesmo, porque ela nos causa a inquietação, né? O desespero, a aflição, né? Então, seguimos a orientação de Emmanuel em relação à prece e também do Santo Agostinho. Então vamos fazer a prece de encerramento, fechando os nossos olhos, como diz o Gilberto Gil, apagando a luz, entrando no nosso quarto e agradecendo sempre a Deus por todas as bênçãos que chegam até nós, por todas as respostas às nossas preces, mesmo quando as respostas não são as quais nós acharíamos apropriadas, mas na certeza de que são as melhores que podemos ter, as melhores para a nossa condição de elevação espiritual. Mas que Deus nos sustente e nos ampare na nossa caminhada terrena, permitindo que nós façamos a nossa melhor encarnação, aproveitando todas as oportunidades de elevação espiritual. Que o Senhor nos envolva, nos ampare e nos assista, hoje e sempre, que assim seja.